Olá, turminha do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma semana de estudo de ciências. Estamos na semana 16 e vamos dar continuidade ao estudo dos elementos químicos. Só lembrando com vocês o que é elemento químico. Elemento químico é o conjunto de todos os átomos que apresentam a mesma quantidade de prótons, ou seja, é o conjunto de todos os átomos com o mesmo número atômico. Por exemplo, o número atômico do elemento hidrogênio é 1. Isso quer dizer que ele tem um próton. Então, todos os átomos com um próton no seu núcleo formam o elemento químico hidrogênio, tá? Atualmente, existem 118 elementos químicos, sendo que desses 118, 92 são naturais, ou seja, são encontrados na natureza. E 26 são artificiais, são elementos químicos sintetizados em laboratório. Os elementos químicos, eles são representados por símbolos e organizados na tabela periódica, tá? Esses símbolos, eles podem ser de duas maneiras. Alguns elementos químicos têm o símbolo com uma única letra, que é escrita em maiúscula, Outros têm o símbolo formado por duas letras, sempre a primeira letra em maiúsculo e a segunda minúscula, como é o caso do ferro, né? O elemento químico ferro, ele tem como símbolo a sigla Fe, né? A primeira letra sempre maiúscula e a segunda minúscula, tá? Na tabela periódica, todos os elementos químicos, eles são organizados, né, de maneira a ter todas as informações sobre esse elemento químico, né, como o nome, o símbolo, o número atômico, a massa, entre outras informações, tá? A gente vai estudar um pouquinho sobre a tabela periódica na próxima aula. Aqui eu tenho a representação do elemento químico ferro, né? Aqui eu tenho o símbolo Fe, primeira letra maiúscula, segunda minúscula, o nome do elemento químico abaixo, né? O número atômico 26. Isso quer dizer que todos os átomos encontrados na natureza que contenha 26 prótons no seu núcleo formam o elemento químico ferro, né? Porque elemento químico é o conjunto de átomos com mesma quantidade de prótons, ok? A sigla do elemento químico, gente, ela pode fazer referência a vários aspectos, tá? Alguns nomes dos elementos químicos estão descritos em latim, outros em grego, outros em outras línguas. Então, o símbolo é sempre derivado do nome do elemento químico. E nem sempre, né, esse símbolo, ele vai ser de acordo com o nome do elemento químico em português. Tá? Como, por exemplo, o sódio aqui, ó. O sódio, a sigla dele é Na. O símbolo dele, então, é Na. Por quê? Porque o sódio, ele vem do latim natrium. Então, o símbolo dele é de acordo com o seu nome em latim. Por isso que o símbolo é Na. Mas nós temos outros elementos químicos, né? Que o símbolo corresponde às iniciais ou às letras do seu nome mesmo. Como é o caso do berilo, que tem a sigla Be, o cobalto, que tem a sigla Co, né? Mas olha para vocês verem, o estrôncio, tá? Assim como o sódio, a sigla dele é um pouco diferente do seu nome, né? Que é o quê? A sigla é Sr, tá? Então, o símbolo dos elementos químicos, eles podem ter várias origens. Por quê? Porque eles vão variar, melhor dizendo, de acordo com o nome desses elementos químicos, que pode ter origem no latim, no grego ou em outra língua, tá bom? Então, na nossa próxima aula, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a tabela periódica, tá? Então, nós vamos conhecer um pouquinho como esses elementos químicos são organizados para facilitar o estudo, né? Pensem bem, são 118 elementos químicos. Como que a gente vai armazenar todas as informações sobre esses elementos químicos? Não tem como decorar, né? É só um químico profissional da área, bem estudado, que vai conseguir obter, armazenar essas informações. Então, esses elementos químicos são organizados na tabela periódica, que é o tema da nossa próxima aula, tá bom? Então, na próxima aula a gente vai conhecer um pouco sobre essa tabela periódica e aí, as dúvidas que vocês tiverem, pessoal, vocês podem mandar lá no grupo de vocês, da turma de vocês, no horário de atendimento. Um grande abraço e até a próxima aula.